Fala galera, sejam bem-vindos, você está no canal Seu Professor de História, eu sou o professor Isaac Herder e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Reino do Brasil, sobre o processo de independência do Brasil e a chegada da família real aqui no Brasil, da família real portuguesa aqui no Brasil e todos os impactos, todas as consequências do que foi isso, que foi a transferência de uma monarquia europeia para as Américas, para a América, no caso para o Brasil. Tá? E isso foi muito importante para a independência do Brasil, já adiantando aí para vocês, beleza? Esse vídeo aqui está sendo gravado especialmente para a turma, para as turmas de 9º ano das escolas, da Escola Municipal Professor Bahia e também da Escola Municipal Professor Hermínia Corguzinho, A gente está aí voltando para em alguns conteúdos que foram trabalhados no 8º ano, A gente está voltando a trabalhar um pouquinho eles mais, eu vou focar principalmente em História do Brasil Império, então a gente vai ter mais alguns vídeos aí falando sobre essas coisas, mas de modo geral, é um resumo, tá galera? Então vai ser um vídeo bem rapidinho, eu vou tentar não me alongar muito, mas também preciso passar por algumas coisas aqui com vocês, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, nós estamos falando de um momento em que a família real portuguesa veio para o Brasil. Como assim, professor? Como assim veio para o Brasil? A gente vai descobrir isso agora, beleza? Galera, nossa história começa bem no comecinho do século XIX, quando a Europa ela era ali conquistada por Napoleão Bonaparte e o seu Império Francês. Napoleão estava ali expandindo os seus domínios. E aí, nessa época, Dom João VI, que não era Dom João ainda, era só Dom João, ele ainda não tinha um número, ele não era rei de Portugal ainda, tá galera? Ele assumiu o governo de Portugal como príncipe regente, porque a mãe dele, a Dona Maria I, que era a rainha na época, ela foi considerada louca, foi considerada doente, e aí ela não podia mais governar, mas como ela ainda estava viva, foi nomeado o príncipe herdeiro, aquele que herdaria o trono de Portugal para ser o rei. E esse cara aí é Dom João VI, tá? A grande questão, tá, galera, é que Dom João, ele tinha um problema ali muito grande, Ele tinha de um lado os ingleses e do outro lado os franceses. E ambos queriam que Dom João tomasse uma postura, uma posição, de um lado, Napoleão queria que Dom João VI, Dom João, tá, gente? Depois vai ser Dom João VI, me perdoem. Que Dom João assumisse a postura aliado aí à França e tudo mais e acatasse o bloqueio continental e parasse de fazer comércio com a Inglaterra, tá? Napoleão queria e ameaçava, Napoleão não só queria, como impunha, e falava, quem não me obedecer, eu vou invadir e vou derrubar a monarquia e tomar o território para o Império Napoleônico. Não era pouca coisa não, tá, gente? E Napoleão tinha bala na agulha. O cara era o cara nessa época, Ele estava dominando geral, Ele era o terror da Europa, tá? E do outro lado, que é a Inglaterra, Nós vamos falar da Inglaterra agora, a gente tinha a maior potência marítima do mundo. Mas para Portugal, tá, galera? A Inglaterra não era só a maior potência marítima não, tá? A Inglaterra era a maior parceira econômica de Portugal. Portugal tinha vários acordos econômicos, políticos, mas principalmente acordos econômicos e devia uma grana preta para a Inglaterra, tá? E, claro, a Inglaterra sabia que era necessário proteger Portugal para proteger os seus interesses, porque se a monarquia portuguesa caísse, obviamente a Inglaterra não receberia ali o seu dinheiro, a sua grana aí que vinha emprestando, vendendo produtos para Portugal e Portugal comprava a crédito, essa coisa toda. Então, a Inglaterra vai ter uma saída, Claro que Portugal também já tinha mais ou menos essa saída, que era fugir da Europa e vir parar no Brasil, Mudar a corte, mudar a própria monarquia para o Brasil. Como assim, Isaac? Gente, isso parece meio absurdo, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo que eu tô falando. Lá no comecinho, do século XIX, 1807, 1806 e tudo mais, a gente vai ter esse processo, essa história que eu acabei de contar para vocês estava acontecendo, e aí Dom João, o príncipe regente, o governante legítimo de Portugal, ele teve que definir, que escolher, e a escolha dele foi fugir de Napoleão.
sair de Portugal, abandonar a própria terra e trazer a corte, né, e toda a administração, a metrópole, né, trazer o coração, a capital do Império Português para o Brasil, no caso, para a cidade do Rio de Janeiro, beleza? Então, isso é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam bem, tá, galera? A família real portuguesa, ela veio para o Brasil e, como num piscar de olhos, eu vou explicar melhor, tá, gente? Eu tô só fantasiando aqui, né? Como num piscar de olhos, o Brasil deixou de ser uma colônia e se transformou em Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas não foi só isso não, tá, galera? Mais do que isso, o Brasil se transformou na própria capital do Império Português. Como assim, Isaac? Gente, o Rio de Janeiro era onde estava o rei de Portugal. Era onde estava a administração de Portugal, né? E de todo o Império Português, né? Dali saiu o comando. Então, num determinado momento da história do mundo, né? Da história do Brasil e da história do Rio de Janeiro, o Brasil foi o coração do Império Português. Era pouca coisa não, viu, galera? Era muita coisa e muito poderoso, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante a nossa aula aqui de hoje. Como eu venho dizendo para vocês aí, a gente então vai entender que vão acontecer mudanças muito importantes e essas mudanças nós chamamos, né, de inversão administrativa. Ou seja, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser a sede, né, a metrópole do Império Português, tá? Então, basicamente, o Brasil não era mais colônia, né? Obviamente, né, Dom João vai ter que fazer isso, oficializar isso. E aí o Brasil, ele vai passar a ser considerado Reino Unido, né? O status legal do Brasil deixa de ser colônia. Quando ele faz isso, né, logo que logo que Dom João chega ao Brasil, ele vai passar primeiro pela cidade de Salvador, lá em 1808, né? Ele já vai começar a tomar medidas para fazer com que o Brasil deixasse de ser uma colônia e passasse a ser mais aberto, né? Principalmente e exclusivamente para as nações amigas, né? E logo que ele faz isso, a primeira coisa que ele vai fazer é a abertura dos portos brasileiros, né, ao comércio com as nações amigas. O que isso significava, tá, gente? Significava que não havia mais restrições comerciais em relação ao Brasil. Claro, tá, gente, que para você fazer comércio com o Brasil, você tinha que pagar as tarifas alfandegárias, a não ser que você fosse a Inglaterra. Aí sim, a Inglaterra, ela tinha lá tarifas mais baixas, né? Tanto a Inglaterra quanto também Portugal. Mas para as nações que não eram inimigas de Portugal, você podia ali fazer comércio com o Brasil. E isso, tá, galera, significava basicamente o fim do pacto colonial, ou seja, o Brasil não tinha mais aquela questão de exclusivo colonial, né? Aquela questão lá do mercantilismo. Vocês estudaram isso anteriormente, né? Se vocês não estudaram, dá uma pesquisada no Google aí para vocês se inteirarem, porque é importante a gente entender que a partir do momento que o Brasil deixa de ser uma colônia, ele passa a ter mais autonomia, mais liberdade comercial, né? E basicamente também o príncipe regente, né, o Dom João, esse cara aí que vocês estão vendo aí do lado aí, perdão, galera, né? Ele vai revogar também o alvará de 1785, que foi um alvará instituído pela mãe dele, a rainha, né, a Dona Maria I, que era um alvará que proibia as manufaturas no Brasil. E aí, logicamente, o Brasil pôde ter as manufaturas, né, que seriam como se fosse a pré-história das fábricas, né, das indústrias. Só que, claro, né, eram indústrias muito incipientes ali, coisas muito simplistas, pequenas fábricas, produzia saco, ferramentas, né, saco para embalar ali arroz, feijão, milho, essas coisas, né, ferramentas, coisas bem pequenas, né, e obviamente que essas manufaturas elas não conseguiam competir aí com os produtos ingleses que chegavam até o Brasil. Aqui tem uma cópia da abertura dos portos, né, que foi um documento bem importante, que tem uma carga muito interessante para o Brasil, porque ele é como se fosse o documento do começo da liberdade do Brasil, tá? Aqui um pouquinho da cidade do Rio de Janeiro, né, quando ele chegou, e aí ele já começa a fazer algumas reformas, a cidade começa a se adaptar para se transformar na capital. Não só, ela era a capital da colônia, já havia se mudado, né? A capital era Salvador, na Bahia, e passou a ser o Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro,
lá no estado do Rio de Janeiro. Ela já tinha então se transformado na capital da colônia, né, do Brasil colônia, e agora ela estava se transformando com a chegada do príncipe regente lá no comecinho do século XIX, ela estava se transformando na capital do Império Português, ou seja, na capital de todos os territórios portugueses ali, da administração portuguesa e tudo mais, tá? Aqui uma imagem da chegada, né, da família real, né, ao Rio de Janeiro, bem interessante aí, né? Nesse processo de chegada, tá, galera, da família real aí, né? Tá toda a família real portuguesa aí. Nesse processo de chegada, né, da família real aí, o que vai acontecer? Deixa eu voltar a imagem aqui. Várias mudanças vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro, então vai vir toda a administração, né? Vai se criar ali a Biblioteca Real, um Jardim Botânico, a Academia de Belas Artes e várias outras estruturas, né? Banco do Brasil, várias outras estruturas políticas, econômicas vão ser criadas para dar suporte, né, à administração imperial. Então, todo o império, né, ele passava, o controle do império, o governo do império passava pela cidade do Rio de Janeiro. Lógico que a cidade do Rio de Janeiro ela teve que se adaptar muito para poder comportar todas essas mudanças que aconteceram. E não veio só a família real, tá, gente? Veio muita gente, veio quase que a corte toda portuguesa que veio correndo, né, fugindo lá do Napoleão para não ter que encarar o exército francês lá em Portugal, tá? Galera, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Essas mudanças, elas vão surtir muitos efeitos, muitos desdobramentos aqui no Brasil, principalmente para as elites coloniais brasileiras que vão ter mais liberdades para poder negociar os seus produtos e, obviamente, elas também vão ganhar muitos poderes políticos, né? Elas não participavam da política imperial de Portugal, né? Eram poucos brasileiros que conseguiam ir para Lisboa, ir para Portugal para poder discutir as questões políticas, e agora tudo estava acontecendo aqui no Brasil. Essas elites vão se aproximar da família real, elas vão se aproximar ali da corte e vão começar a ter um papel muito mais importante, né, muito mais dinâmico na história do Império de Portugal e também do Brasil. Obviamente que toda essa liberdade ela vai ter um preço muito caro, tá, galera, para Portugal, porque de uma maneira ou outra Portugal deixou de ter a sua mina de ouro, vamos dizer assim, que era o Brasil, né? Não nesse momento ainda, tá, galera? Eu tô meio que dando um spoiler aí do que vai acontecer na história, mas basicamente Portugal estava dando liberdade para o Brasil por uma questão circunstancial, ou seja, aquele contexto das invasões napoleônicas forçou Portugal a dar liberdade para o Brasil, porque o Brasil precisava ser a capital do Império Português. O problema era, e quando acabasse as invasões napoleônicas? E quando Portugal voltasse ao normal? Né? E quando o rei pudesse voltar para Portugal? Será que as elites brasileiras que tinham experimentado a liberdade, né, experimentado ali não ser mais uma colônia, né, não ser mais uma região que tinha como finalidade a exploração econômica, mas agora podia comercializar com outros países e tudo mais, voltar a ser uma colônia? Galera, é lógico que não, né? Então, por isso que a gente diz que a chegada da família real e a elevação, né, o fim do período colonial, o fim da condição de colônia do Brasil e a elevação do Brasil a Reino Unido e o Rio de Janeiro como metrópole do Império Português foi o começo do fim, né? Porque, obviamente, a elite brasileira ela não aceitaria voltar mais atrás. É a mesma coisa que você dá ali um doce para uma criança, né, e deixar ela experimentar tal, e depois querer tomar dela. Lógico que a criança vai chorar, ela vai brigar, vai espernear, e isso vai ser um grande problema, né? Gente, nós vamos falar mais sobre esse assunto, tá? Por hoje é isso, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me coloco à disposição de vocês para esclarecer, para ajudar vocês de toda maneira, tá? É um prazer enorme estar com vocês aí, nossa primeira aula, né? Não é a primeira atividade, mas é a primeira aula. Essa aula é para ajudar vocês nas atividades, tá? Então espero que ajude. Qualquer coisa também eu fico à disposição para poder ajudar de outras maneiras, tá? E outra coisa, né? Já que você está no canal aqui, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com seus amigos se você gostou do conteúdo. Tem muito conteúdo aqui no canal, isso aqui é só um resumo, tem aulas completas aqui no canal, então se você quer saber um pouquinho sobre o período napoleônico,
Tem uma série de aulas aqui sobre o período napoleônico. Você vai saber de tudo sobre o período napoleônico, vai entender melhor o que eu estou falando, que foram as invasões napoleônicas. Beleza? Então é isso, galera. Grande abraço, tá? Esse ano vai ser muito bacana. Eu estou ansioso aí para poder ver vocês aí pessoalmente, né? Eu acho que todo mundo, né, tá doido para voltar às aulas presenciais. Claro, com segurança, com vacina, tá? Mas eu acho que isso vai acontecer em breve, se Deus quiser, né? E a gente vai poder conversar aí. Grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima. Semana que vem tem uma aula nova aqui para vocês, tá? Abração, falou, até mais.